Fala, mochileiros! Começando mais um programa, hoje aqui, ó, repleto de videogames. A gente vai contar uma história sensacional com ele, Lucas, o Maioral, que já vai se apresentar. Gente, antes de começar o programa, temos que agradecer demais aos parceiros que estão envolvidos no evento. Então, agradecer à Livraria Jaqueira, que está aqui novamente conosco nesse espaço lindo, maravilhoso. Agradecer também ao pessoal da Dream Stories, estamos com copos aqui maravilhosos da Marvel. Lucas, o Maioral, está tomando aí, ó, com grandes poderes e grandes responsabilidades. A esposa dele que o diga também, né, que tem grandes poderes também. Hércules com o copinho dele também. Então, quer ter seu item colecionável aí, boné, outras coisas, agradecer demais o pessoal da Dream Stories e, mais uma vez, o nosso querido King Art 3D, hoje com a escultura mais bonita, né, Hércules? Hoje, cada vez mais bonita, né? A gente tá sempre levando o nível agora, né? E aí, gente, eu quero logo dizer que esse episódio é especial, porque eu acho que uma das principais razões que me deixaram continuar realmente no mundo nerd foi videogame. Eu comecei a jogar desde que eu era muito, muito jovem. Ou seja, na idade da pedra ele já começou a jogar. Época de Atari lá. Não cheguei a pegar a tua época, né? O pessoal competia pra ver quem caçava o maior mamute. Vamos deixar de papo e vamos passar aqui para ele, Lucas Veríssimo, o dono desse acervo, amigo do videogame, conhecido também. Lucas, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aí com a gente falando um pouquinho dessa história que faz muita parte, não só como o Hércules falou aqui, mas de muita gente, né? É verdade. Então, queria que você falasse um pouquinho primeiro quem é o nosso querido amigo Lucas Veríssimo, o amigo do videogame, vulgo o Maioral. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade muito bacana. Meu nome é Lucas, eu tenho 37 anos, sou publicitário e também sou colecionador de videogames. Me identifico de fato como colecionador ali em meados de 2017, 2018. Foi quando eu me senti realmente um colecionador, mas antes, né, eu já vinha somando, adquirindo peças, ganhando de presente, né, da família, dos pais. E a partir de um certo momento comecei a comprar e crescer minha própria coleção. Estou aí com o grupo Amigos do Videogame, proporcionando toda essa nostalgia, toda essa riqueza de material e de conteúdo para várias gerações mais recentes que não tiveram acesso para isso na época, para esse conteúdo na época. Lucas, mas conta pra gente assim, tu falou 37 anos, eu já senti mais novo também agora, por causa disso. É que tem uma piada interna que todo mundo diz que eu sou o mais velho da turma, entendeu? Então, Hércules só quer esconder a idade dele, que ele tem quase 45. Mas toda piada tem um fundo de verdade. Pois é. Mas, meu amigo, você trouxe aqui primeiro o Master System, esse pra mim bateu uma nostalgia muito grande, foi, acho que meu primeiro, assim, a ter contato com o videogame, e depois veio aqui o Super Nintendo, o vulgo... A sopra fita. Pra colocar... Não, pô, com certeza. Queria que você contasse, assim, tipo, foi o teu primeiro videogame? Foi o Master também? O Master System foi o primeiro videogame que eu tive realmente um contato. Não foi esse. Esse aí eu adquiri depois. Porque... Cara, tinha um menorzinho, não tinha? Tinha um pequenininhozinho assim. Tinha, depois ele evoluiu desse para outro. Foi o seu? Foi o meu foi o menorzinho. O meu menorzinho. Eu não trouxe porque eu trouxe pelo menos um para representar. Sim. Por causa do espaço. Mas... Aí o que acontece? Eu acho que aconteceu com muitos aqui também, e talvez vocês estão aí em casa. Quando a gente é criança, os nossos pais, em algum momento, quando a gente dá as costas, eles doam os nossos videogames para outra pessoa, para o primo, para alguém, e depois você nunca mais vê esse videogame, né? Quando eu era criança, eu passei por isso também. Eu tive o Master System, foi o meu primeiro contato. Mas aí eu fui crescendo, e quando eu procurei meu Master, não achei mais, e não sei qual foi o fim que aconteceu com ele. E aí eu corri e adquiri outro, e senti toda essa nostalgia do controlezinho, quadradinho, tudinho, de novo. Então o Master System foi o primeiro que eu realmente joguei. Eu gostava muito de joguinhos de nave bem simples, o jogo da Turma da Mônica. Nossa, o jogo do Turma da Mônica. O Castelo do Dragão. Cara, nunca conseguia passar naquele bendito dragão. Strider, e ele foi por onde começou. Aí depois eu fui mais pro Mega Drive. Mas depois Super Nintendo. O Master também, você representando aí sua camisa do Sonic também, né? O Master System trouxe, apresentou para nós nerds o Sonic também. Foi. Agora, engraçado, eu conheci o Sonic no Mega Drive. Eu acho que quando eu tava com o Master System, eu tenho um problema assim com datas, eu esqueço algumas datas. Mas eu acho que na época que eu tava com o Master System, foi antes de 91, que o Sonic foi lançado em 91.
Então eu fui conhecer o Sonic no Mega Drive mesmo. É Mas porque eu ele- lembro que no Master System vinha já o Sonic. No modelo que No foi depois pequenininho, disso, né? o mais compacto. Eu já lembro vinha o que Sonic na meu memória. amigo era aquele tipo, se você não tinha pause, né? E se você desligasse, você tinha que começar tudo do começo. É Porque verdade. realmente só foi chegar o que na geração do Super Nintendo que começou a ter aquela questão de password, né? Que tipo, você avançava um pouquinho no jogo, aí meio que toda fase tinha um código. Aí você anotava aquele código pra depois, se você precisasse reiniciar o jogo, a cara de Thales, como quem nunca viu isso na vida, ou viu. Não, é porque. Era literalmente um código, É entende? porque tem a save point no PlayStation. Tem. Então, no PlayStation. Mas antes disso, na época de Super Nintendo, tinha alguns jogos que salvavam de fato e outros que tinham password. Era tipo uma senha que você. Anotava no caderninho. Exatamente, você anotava. Que daí, por exemplo, se você ligasse o videogame e botasse aquela senha, você avançava pro estágio lá pra frente, Isso. correspondente, entende? Isso. Então é precursor do gravamento de memória do jogo. E a evolução? Tu já então foi primeiro com o Master, mas foi apresentado no meio. Então, quando foi que virou a tua chavezinha e diz assim, opa, agora começa minha coleção? Antes de tu abandonar teus pais, obviamente. Porque do hoje videogame para o primo, aí, meu amigo, aí é passar uma semana sem falar com os pais. É mentira, gente. Eu amo meus pais e vocês. Então, aí o Master System, o Mega Drive, aí eu ainda cheguei a ganhar o Super Nintendo. Fiquei muito tempo com eles, muito tempo. Aí depois comecei a trabalhar. Aí eu consegui comprar o Wii, comprei o Dreamcast, comprei aqui o Sega Saturn. Tudo depois do seu tempo, né? Aí já colecionador, realmente. Como eu disse, eu acho que eu virei a chave do colecionador entre 2017 e 2018. E aí eu comecei a correr atrás de algumas peças que eu tinha vontade de ter, que eu ainda não tinha, e aumentar esse acervo. Nesse momento eu ainda não tinha essa ideia de compartilhar tudo isso com as pessoas, e foi justamente mais para frente, mais recentemente, com amigos do videogame, que eu disse, eu tenho que compartilhar tudo isso, tudo precisa ser compartilhado. Mas assim, aí pô, é uma dúvida muito pessoal minha. Eu acho que o pessoal em casa vai querer também saber. Tá, começou com um videogame, mas colecionava o videogame e os jogos também. Sim, então, esse videogame, o Mega Drive, eu tive a sorte que o meu tio, ele tinha uma locadora na época, né, as famosas locadoras. E teve um momento ali no meio da década de 90 que ele se desfez da locadora e ele passou, da parte das fitas do Mega Drive, 50% do que ele tinha para mim e 50% do que ele tinha de fita de Mega Drive para um outro primo que também se chamava Lucas, inclusive. Se chama Lucas. Então, poxa, de uma hora para outra, quando eu recebi isso, eu disse, pô, por onde eu começo? Eu tenho tanto jogo, eu só tinha 5 jogos e agora eu tenho 30. Eu acho que já é uma sementinha do colecionismo, né? De você se sentir. Eu guardava eles numa caixinha de sapato, que abria assim, né? Aí eles ficavam todos ali. E dentro dessa caixa ficou por muitos anos, depois que eu comecei a trabalhar, sair de casa e tal. E aí, numa dessas que eu voltei para casa dos meus pais, eu encontrei essa caixa de sapato, que eu usava na época para guardar as fitas, e disse, poxa, aí tava cheio de poeira em cima, assim, eu tirei a tampa, e tava umas fitinhas lá, na ordem que eu deixava. Que legal. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Streets of Rage 1, Streets of Rage 2, tudo ali. E aí eu pensei, poxa, velho, isso é um tesouro. Até porque eu já vinha assistindo os youtubers de jogos que falam de retro games também. E eu olhei, poxa, eu posso preservar melhor isso. Já tá protegidozinho dentro da caixinha aqui, mas aí eu corri atrás de uns saquinhos para colocar no tamanho certo de cada fitinha, para eliminar influências externas, né, do ar, para preservar mais. E hoje os meus jogos eles estão todos bem guardadinhos. Os meus de Super Nintendo também estão todos bem guardadinhos. Foi aí que o sentimento colecionador começou a florescer, porque o colecionismo é isso, né? Você querer preservar também. Uma das funções do colecionismo é conseguir preservar uma coisa que não existe mais, assim, que está escasso, de um tempo que já passou. Preservar para alguma coisa no futuro. Para alguma coisa no futuro. Isso me lembra um tipo de experiência que, pelo menos com os jogos de hoje, está ficando um pouquinho mais escassa, falando realmente sobre isso. Que é essa experiência de você estar jogando com alguém do seu lado. Isso era muito comum nos videogames antigos, e era um hábito que eu adorava, e que hoje em dia ficou mais online. Tem pontos positivos e negativos sobre isso. Né? Mas falando sobre a tua experiência, qual foi o jogo que tu jogou na infância, nesse sentido de estar jogando com alguém do lado que mais te marcou? Esse aí eu posso falar muito fácil. Foi quando esse carinha aqui chegou, foi no meu aniversário. A gente chegou em casa, eu, minha mãe e minha irmã, e a gente ligou ele. Vinha junto o cartucho Sonic 2 e também o Mortal Kombat 3. Mas aí a gente foi logo no Sonic porque o Mortal Kombat vinha à parte, tinha que abrir, e o Sonic 2 já estava no jeito. Aí a gente já colocou o Sonic 2 aqui.
Minha irmã era o Sonic e eu era o Tails. Eu era o ajudante. E aquilo me revolucionou, porque eu ainda não tinha... Eu estava no Master System e eu ainda não tinha visto aquela velocidade toda num videogame. E a minha irmã era o Sonic e eu tentava acompanhar ela. Aconteceu muito. Eu juro pra tu, eu não sei o que aconteceu aqui. Isso não foi. Então eu era o Tails, a minha irmã era o Sonic, e foi uma experiência, como você disse, de jogar ombro a ombro ali, né? Que me marcou muito, porque minha irmã era líder, ela ia na frente e eu tentava acompanhar ela, e ela precisava às vezes da minha ajuda, porque o Tails era imortal, né? Quem morria era o Sonic. Aí minha irmã disse, vai Lucas, pula aí que eu não quero perder meus anéis, não. Então, eu acho que o cooperativo, né? Você quer dizer o cooperativo. E o Sonic e o Tails era o cooperativo. Então isso me marcou fundamentalmente. Eu acho que não só cooperativo, eu acho que muito mais competitivo. Eu gostava era de jogar Mortal Kombat e dar porrada lá nos amigos e dizer ombro a ombro ali. Porque eu acho que é diferente você zoar a pessoa pela tela do computador e zoar ali do lado dela. Com certeza. A chance de você levar um murro é muito maior, né? Com certeza. Obviamente. Eu acho que mais do que isso, pelo menos videogame me marcou muito no sentido que era o seguinte: meu pai, ele é repentista. Então ele se mudava ao longo de algumas cidades para fazer programa de rádio. Certo. Então aconteceu de, para mim, videogame representar uma forma de socialização. Porque, por exemplo, eu não tinha videogame em casa, mas era fácil encontrar um videogame em alguma cidade que eu chegava, tipo, e conseguir estabelecer uma conversa muito rápido com alguma criança. Todo mundo gostava de jogo. Além disso, imagina, você pode pagar para jogar 1 hora, por exemplo, um videogame desse, ou pode juntar um amiguinho ali, cada um paga o seu quarto, vocês jogam junto, um jogo para 2. Sim. E tipo, passa 2 horas se divertindo. Verdade. Então, esse fator de socialização com a pessoa ali lado a lado é muito importante. E eu tenho vivido isso hoje na prática. Quando eu estou nos eventos, eu coloco alguns jogos estrategicamente pensados. Por exemplo, eu peguei o GameCube, coloco os 4 controles nele, coloco um Mario Kart e vejo pessoas que nunca se encontraram antes, elas se sentam ali no banco, na cadeirinha, cada uma com o seu controle, e elas nunca se viram antes, e de repente estão ali, e trocam o Instagram, trocam o WhatsApp, e de repente criam uma amizade ali. Isso é uma coisa, não tem preço, uma experiência dessa. E teve um evento recente que tava lá acho que era um Play 2, e tava lá um Soul Calibur. Aí tinha uma criancinha de 12 anos, e um marmanjo assim, de uns 25, e a criancinha dando uma pisa nele, e daqui a pouco eles estavam ali conversando, e ele não saía, assim, quem perdia saía, né? Aí ele nunca perdia. O de 12 anos. O de 12 anos. Aí quando eu via todo mundo saindo, eu, o menino tá esperto aí, né? E aí, essas experiências assim, acaba gerando uma interação que não tem preço. Principalmente para os dias de hoje, onde tem se perdido muito. Com a questão do online, né? Online tem suas vantagens, como você falou, mas perde muito esse físico. Exato. Essa energia que é muito boa. E falando mais assim, Lucas, já que a gente já chegou geração, entrando mais no PlayStation, que também é algo muito nostálgico, que foi pode, por favor, eu que não sou doido de fazer isso. Ainda fique à vontade. ia passar, né, uns 6 meses sem pagar aluguel para pagar um videogame desse, tá maluco. Mas a gente sabe que o PlayStation veio para... Podem discordar de mim tranquilamente. Mas eu lembro que na época era tipo, ou você comprava uma fita de N64 que custava um rim, ou você ia numa banquinha qualquer e você comprava um CD que tinha mais de 100 jogos. Aí você colocava, quebrava o videogame. Não, mas tinha nem alguns joguinhos que era legal. Hoje em dia, a gente vendo essa mega inflação que tá tendo de jogos, etc, etc. Como é que é pra você, velho, essa questão de cabeça de virar? Dizer assim, pô, na minha época eu comprava, sei lá, 3 jogos, 15 reais de PlayStation, e hoje o mínimo é 600, 500 reais. Você tá falando mais assim do console ou dos jogos? Dos jogos. Né? Do console a gente nem fala, sim, né? Sim, porque aí também era muito caro. Então, incrivelmente, talvez surpreenda um pouco, eu não tenho a ambição de ter, assim, tantos jogos, assim, os jogos em si. Tem alguns, assim, da parte retrô eu tenho mais a vontade, assim, de encontrá-los e adquirir. Mas dos recentes, eu sou mais seletivo, assim, eu não quero todos os jogos, eu escolho alguns específicos e digo, esse aqui, eu vou investir nesse daqui. Porque, como eu estava dizendo aos colegas aqui, eu acho que vocês vão concordar também, hoje, a nossa maior preciosidade, assim, na Terra, é o tempo, é verdade? Então, não adianta eu ter 30 jogos da modernidade
que eu não vou conseguir dar a atenção que eles precisam, não vou conseguir acompanhar. Então, com relação aos preços, né, eu fico mais tranquilo porque eu consigo me preparar psicologicamente e financeiramente para me dedicar a alguns jogos específicos, que eu sei que eu vou conseguir brincar com eles. Eu tenho um amigo que também coleciona, que ele disse que tem uma fila de jogos, de, sei lá, mais de 50 jogos. Ele disse, tu não vai jogar esse aqui ainda não? Ele disse, não, tem esse aqui ainda. E eu já fui na casa dele, visitei ele várias vezes e parece que não anda a fila, parece que fica nesse aqui. Aí tu ainda não jogou esse aqui? Não, que eu ainda tô nesse daqui. E ainda comprei outro e botei na frente aqui. Aí assim, eu faço essa gestão de tempo, estratégia e financeiramente para que eu possa consumir aquilo que realmente vai me fazer um sentido, assim. Em vez de sair querendo, eu quero todos os jogos e tal, ou o máximo que eu puder. Mas é que acontece muito hoje em dia, é isso. Tem muita gente que é assim, mas eu, graças a Deus, consigo manter esse Você fez isso, pensamento. sua esposa fez assim. Assim, amém, muito obrigado. Eu acho que, especialmente quando a gente entra na vida adulta, eu acho que tem um gênero de jogo especificamente que acaba consumindo muito tempo e a fila realmente não consegue andar direito, que é RPG. Pronto, Tem mundos hoje em dia que são criados de uma maneira tão imersiva. Você começa a jogar e você não para mais. Tipo The Witcher. The Witcher, minha paixão pela franquia começou com jogos. Tipo, eu joguei primeiro o 3, que foi o que estourou e me deu a atenção pra lá. Aí depois... Calma. Depois foi pro 2. Depois veio a série, depois o 1 e os livros, tanto que eu tatuei até The Witcher no braço. Então, tipo, foi uma paixão minha que começou dali, porque pra mim foi uma das experiências mais imersivas que eu já tive até hoje. Sim. Então, tipo, é um gênero de jogo com um potencial enorme narrativo. Eu fico pensando nessa questão de mapa mundo aberto, porque a gente vê, tipo, Assassin's Creed. Aí tem o 1, o 2, o 15, mas todo mundo faz questão de ter todos. Aí vai mais terminar o qual? Não, é porque eu gosto mesmo. Então é assim, é complicado, porque na nossa época, né, a gente tinha um jogo do PlayStation, a gente zerava ele para poder comprar outro. Tudo bem que não era a tecnologia que é hoje, não tinha um mapa tão aberto quanto tem hoje, mas é diferente, né? Sim. Eu comprei até o Assassin's Creed Black Flag do PlayStation 3, porque eu sou apaixonado por galeões, aqueles navios antigos dos É um piratas. dos melhores, pra mim é um dos melhores. Exatamente. Aí eu comprei, assim, por essa paixão por navios antigos, né, da época da navegação. E, assim, foi uma experiência muito bacana, um jogo muito bem feito e tal, mas eu acho que eu só consegui fazer dele, acho que talvez de 20% a 30%. Não consegui dar continuidade, porque ele é muito denso, isso é muito bom, mas eu não consegui fazer essa gestão da disponibilidade para conseguir terminar ele. Eu fiquei preso lá numa ilha, eu acho. E o Lucas fica falando essa questão de coisa assim, mais de valor é o tempo. Fico impressionado quando o pessoal assim, bicho, já jogou quantas horas de tal jogo? Eu faço, pô, a menor ideia. 10 mil horas. 10 mil horas? Não é possível. Eu tenho uma novidade pra tu. Pergunta quantas horas esse amigo aqui jogou. Quantas horas, Marcelo? CS eu tenho 9 mil e quebrado, quase 10 mil horas de jogo. Acabei de falar 10 mil horas, tá vendo? 10 mil horas, meu amigo. Isso na minha conta, né? Se eu for contando dos amigos, porque às vezes a pessoa joga, 20 mil horas. vai mal um bocadinho. Acho que mais 12. Tá maluco. Agora sim, a gente foi super legal, tá pegando leve com ele. Agora não pode perguntar mais, né? Capciosas assim, digamos. Lucas, a gente tem aqui, ó, Nintendo, PlayStation, Master, enfim, tem toda uma geração. Seu acervo são quantos acervos mesmo? Quantos videogames? Por volta de 50, 60, e 50 tá por aí. Eu olhei pra Mas esposa, a eu esposa disse- fez assim, ó. Mas se eu disser assim, é 50, eu posso estar errado, pode ser 49, pode ser 55. Ah, mas Alguma então, coisa. mas ali a gente mantém uma média de 60. Qual o mais antigo? Um Atari 2600. A história dele é engraçada, como a história de todos esses aqui. Todos esses videogames têm uma história ou familiar ou não familiar, mas muito engraçada. Peraí, só um segundinho. De que ano é esse videogame? Volta de 87, por aí, mais ou Se menos. tivesse trazido, o Rafa tinha chorado, porque foi a infância Ai, dele. te lascar. Quem não viu o Atari, nosso editor vai colocar aí uma foto do. Porque do alguns Atari. jogos vinham importados, né? Eu não sei dizer quanto tempo esse próprio tem, mas deve ter sido ali para a década de 85, 77. por aí. 77. Isso lançado nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. É. Ah, no Brasil. Mas no Brasil leva alguns anos assim para chegar. Acho que Ainda é, né? Ainda é. O Hércules pegou leve, né? Ele perguntou mais antigo. Minha pergunta é pior ainda. Minha pergunta é: qual é o mais apaixonante? Assim, rapaz, esse aqui é a minha menina dos olhos.
Não, ninguém toca nele. Se tocar, perde a amizade. Tem alguma assim que diz assim, esse é o meu preferido? Rapaz, de perder a amizade, nenhum deles, nem o meu favorito. Mas o meu favorito é esse daqui, é o Dreamcast. Por isso que ele botou do lado dele. Ele é burro, De copo de água, de tudo. de tudo. Esse daqui é o que eu tenho mais frequência de jogar até os dias de hoje, mesmo tendo coisas mais evoluídas, mas era uma coisa que eu ia comentar naquela outro assunto que você trouxe. Cada pessoa desenvolveu um estilo de gestão de tempo e disponibilidade. Você falou que está se dando muito bem com o jogo do Witcher, né? Isso. Que é um RPG, né? Isso. Para mim é muito difícil manter um RPG nos dias de hoje, mas tem pessoas que conseguem e tá tudo certo. O que é que para mim tem sido, para o meu estilo de vida, para o meu estilo de tempo que eu tenho conseguido dar, eu tenho conseguido jogar jogos mais com a pegada arcade, que é você ligou, jogou ali, passou algumas fases, desligou, zerou e tal. E o Dreamcast ele tem muito essa característica. Você liga, começou o jogo, não tem tanta conversa assim, você já está jogando e você pode até conseguir zerar o jogo ali com um tempo rápido, dependendo do jogo. E aí eu consigo, então, essa satisfação, esse hormônio de satisfação, através de um jogo ali arcade que tem uma velocidade mais rápida. Mas por que especificamente ele, o Dreamcast? Quando eu conheci o Dreamcast, foi um momento especial das nossas vidas, que é ali a pré-adolescência e a adolescência. A gente tá ali, a gente conhece novos amigos e tal, começa a interagir, vai na casa de um amigo. Eu tava arrancando o tampão do dedo jogando bola, mas isso, né? Mas a pergunta é mais assim, porque, por exemplo, se você perguntar das gerações, para mim, obviamente, o PlayStation veio marcando a geração por conta de acessibilidade. Acho que para todos nós era muito mais acessível ter o PlayStation, mas se você falar assim, de nostalgia, me vem mais o Master, porque foi o primeiro que eu joguei o Super Nintendo, que eu pude jogar o Mortal Kombat, tem aqueles jogos que eram um versus outro. Sim. Eu sempre fui fã de futebol, então eu adorava jogar o Ronaldinho Soccer 97, então amava. Você escolheu o Bahia ou era o Cruzeiro e... Você botava um cachorrinho para apitar, pô. Você botava um cachorrinho para apitar o jogo. Então assim, tem essas memórias afetivas. Mas para você, o Dreamcast, Dreamcast, né? Sim, é Dreamcast. Puxa mais por causa dessa memória afetiva? Isso, tem isso também. Porque quando eu estava ali na pré-adolescência, eu já sabia que existiam PlayStation, existiam outros videogames, mas eu, incrivelmente, tive pouco contato com eles naquele momento. Então, meio que, basicamente, eu saí do Mega Drive, eu acho que eu ainda tive algum contato mais assim com o 64, e do 64 eu poderia ter me impressionado bastante com o PlayStation, mas não tive tanto acesso na época. Então, do Nintendo 64, eu meio que também pulei, assim, tive pouco contato na época com o Saturno, e aí eu meio que dei um pulo, assim, e caí no Dreamcast. E o que eu tinha mais na época era um Mega Drive. Então, você imagina, você sair de um Mega Drive, de um Nintendo 64, e cai no Dreamcast, que é veloz. O competidor, no caso direto dele, é o GameCube e PlayStation 2. Isso, ele é da 6ª geração, assim como o GameCube e o Play 2, que eu não trouxe pelo espaço, mas eles são, e o Xbox e o primeiro, o clássico, são da 6ª geração. Mas o Dreamcast, como ele chegou foi o primeiro da 6ª geração, ele meio que pegou batendo ainda também no 64, o finalzinho ali, a transição. Então eu saí do 64, bem mais poligonal, e fui pro Dreamcast rápido, que era tão rápido que às vezes você nem via os polígonos direito. O Sonic Adventure, que se eu era fã do Sonic 2, né, do Sonic do Mega Drive, aí jogar Sonic Adventure uma explosão na cabeça. Eu compartilho, eu não tenho problema nenhum. Eu acho bem interessante essa telinha. Deixa eu dizer pra você, eu tenho 5 Dreamcasts. 5 Dreamcasts? Cara, você não ama o Dreamcast, você é aficionado pelo Dreamcast. Ele quer ser o único dono, entende? Tipo, ele vai comprando todos os que vão aparecendo. Você acredita que eu me sinto assim? Quando eu vejo um Dreamcast à venda e eu tô com condições de comprar, eu tenho que resgatar ele. Não, tá bom, já tenho 5, tá bom. Agora, antes que me chamem também só de ceguista, deixa eu dizer, eu tenho 3 Super Nintendo. Justo. Tenho 3 Super Nintendo. De Mega eu tenho 5. 5 Mega também. Tu pode me explicar essa telinha do joystick? Posso. Isso foi uma inovação na época, porque quando a gente for falar dos controles, eu posso também aprofundar nesse ponto. Todo mundo queria alguma coisa para inovar. E na época, a Sega apostou na inovação do memory card com a telinha incorporada. Aí você poderia salvar, tem 2 espaços aqui, você pode colocar
Só que o de trás não dá pra ver, só dá pra ver o que fica na frente. Aham. Que legal, cara. E aí ele Eu mostrava... joguei Dream Quest. Acho que eu já vi, né? Mas eu nunca joguei. Não, eu só conheci de nome. A primeira vez que eu vi pessoalmente foi agora. Se eu tivesse trazido o cabo de vídeo, você ia jogar hoje. Chega, eu fiquei com medo, pô, quando eu vi ele assim, não posso derrubar nada, não posso chegar perto. Então, alguns jogos mostravam algumas informações na telinha, e na época isso era uma inovação. Depois, outros dispositivos vieram fazer também, não foi mais inovação, mas na época foi uma Mas inovação. a telinha no controle era pra isso. Isso, a telinha tinha a função de mostrar algumas informações. É tipo o número de vidas, por exemplo, esse tipo de dado. Isso, não era vital, não era obrigatório, mas era uma experiência a mais que oferecia. Aí você poderia colocar ou 2 memory cards um atrás do outro, ou você poderia colocar um memory card na frente e atrás um expansor para vibração, para tremer. Ó, a gente já sabe que a menina dos olhos é Dreamcast, tem 5. E é aquele que vocês assim, tenho. Ai, pra mim, tanto faz como tanto Foi o fez. item de completar a coleção. Assim, esse aqui eu joguei umas 2.000 horas. Diga aí, pra caramba já também. Assim, o Play 5, eu tô com ele há pouco tempo, e assim, eu fico um pouco triste com os videogames mais modernos assim. Eu acho que é chegando na sua resposta, porque é o seguinte, eu gosto de ligar, até pela questão do tempo e tudo, eu gosto de ligar e o negócio funcionar e eu conseguir jogar. E quando eu vou ligar o PlayStation 5, toda vez é uma caixinha de surpresa. Eu não sei se ele vai ligar e pedir uma atualização de 20 minutos, ou se ele vai ligar e vai deixar eu jogar. Pra mim, assim, é bem A gente frustrante. ficou muito preocupado, porque a gente disse assim, rapaz, vai que ele traz o PlayStation 5, aí liga na TV, que eu não vai esquecer o podcast, né? Justo. Ainda bem que não trouxe. Eu foquei nesses aqui, porque assim, o PlayStation 5, assim, ele tá mais na mídia, né? Assim, não é tão exótico quanto A mostrar. thumb de um dos quatro vai ser assim, Lucas dizendo, odeio o PlayStation 5. Não. Sabe que tu me citou um ponto interessante, que é exatamente sobre essa decepção que a gente tem com a geração atual, né? O teu comentário sobre a evolução do videogame foi uma coisa que eu também senti. Por exemplo, a geração do PlayStation 1 foi uma geração que eu pulei um pouco. Sim. Então, Faz eu tempo. jogava muito na infância o Super Nintendo. Sim. Então, de repente, eu tava jogando Super Nintendo, tipo, nos videogames por aí que existia no subúrbio do interior, que era onde eu morava, Sim. e passei diretamente pro PS2. Eu senti aquele choque Aquela de pancada. mudança de tecnologia, de gráfico, de tudo. Então, tipo, pra mim foi uma coisa extremamente marcante, esse ponto. E eu sinto que esse tipo de sentimento não existe hoje em dia com os videogames atuais. A gente não consegue sentir um salto geracional muito brusco de uma coisa para outra. Concordo. Eles só realmente estão investindo mais em quê? Em HDR, conseguir melhorar um pouquinho a textura das coisas, a resolução, tá. Mas o salto não tá sendo tão drástico e a gente não sente mais a mesma magia de realmente saltar de geração. Tanto que surgiu um boato recentemente, um rumor, de que o PS6 já tá aí pronto para ser lançado. Mas a galera tá pensando, e o PS5 deu em quê? A gente não sentiu nada dessa geração direito. Concordo com você. Eu, inclusive, tenho o PS3, eu tenho o PS3 também, e eu sei que o PS5 é melhor, mas, como você disse, e eu não tô nem considerando o PS4, que tá no meio. Eu tô dizendo assim, do PS3 mesmo pro PS5, eu sei que é melhor, mas não desperta, né? Pelo menos pra mim, eu tô jogando bem satisfeito ali no PS3, não tô fazendo questão necessariamente do que o PS5 tem para oferecer. É porque o PlayStation, acho que pega uma geração mais adulta. Não sei se vocês concordam, porque assim, você vê até vídeos do pessoal entrando numa loja, comprando PlayStation 5, aí o vendedor vai lá e abraça ele, então ele vai e levanta assim, como se estivesse comemorando uma conquista. Porque hoje em dia a criançada é muito fútil, digamos assim. O PlayStation 5 liga na tomada, play, liga. E eu lembro que na nossa época, tem um desse... Ele não trouxe aqui, mas acho que foi um jogo que marcou uma geração muito também, foi o tal do Game Boy, que tem aquele portátilzinho de pôr e tá ali, mas hoje ninguém vai ligar tanto pro Game Boy, porque vai ter um celular na mão, então... Entre aspas, né? Eu acho que o Nintendo Switch tá aí provando que a geração atual tem esse interesse sim, nos jogos atuais, especialmente pela empresa que lançou o Game Boy, né? Tipo, o Nintendo Switch é um sucesso incontestável. Não, mas assim, a geração mais nossa idade, 30 anos... Mas vai querer pegar essa nostalgia, como ele está trazendo aqui, e resgatar isso, ó, PlayStation, né, as gerações de PlayStation, e vai dizer assim, pô, eu valorizo muito mais essa questão do que o de antes. O de agora
Aí como você falou, entre o 3 e o 5, eu tenho o 4. Eu nem penso em comprar o 5, meu amigo. Vou lançar o 7, eu vejo que o meu tá muito, né, pô, tem jogos que não tem agora, eu vou comprar, beleza, eu vou e compro. Mas enquanto isso, não. Agora, Lucas, uma outra pergunta que eu acho que vale muito ser feita, né, em relação a isso. Uma vez eu entrevistei o Alexandre Calari e eu perguntei, cara, tu empresta tuas revistas? Ele disse, então, ele tem mais de 50 mil quadrinhos. Não, né? Fica com aquele ciúme e tal, ou ele até empresta porque ele vai comprar um novo. Como é a tua relação dessa questão de ciúme? Lucas, empresta um videogame, é mais fácil tu emprestar um braço? Então, nessa parte, assim, eu sou bem político, bem exato e cirúrgico, e eu explico o seguinte. Como eu disse, vocês podem pegar à vontade, eu não tenho problema nenhum com a interação com os aparelhos. Mas, como eu estou com um projeto do Amigos do Videogame, eles acabam sendo também, eles são uma ferramenta também do meu trabalho. Então, se eu emprestar, por exemplo, o Mega Drive, aí tiver um compromisso agendado, alguma coisa que eu preciso dele para o sábado, aí se a pessoa não me entregar a tempo, aí como é que eu vou, tá entendendo? Tem videogames que eu tenho mais de um, mas mesmo eu tendo mais de um, às vezes ele tá na exposição e tá do lado para o pessoal brincar, jogar nele. Lucas, ou é um cara muito amigo mesmo, ou é muito político, porque Eu teria um ciúme imenso. eu diria, não, acho não, sabe quanto é? Então assina aqui, devolve, dia tal. Pronto, esse é o... Podia pegar essa questão do teu tio da locadora e utilizar isso como um recurso, pô. Como assim? Ah, sim, que é o meu material de trabalho, né? Pronto, eu digo isso, eu explico assim e as pessoas entendem. Um ponto interessante, eu acho que é observar a ergonomia dos controles, Sim. tipo, ao longo do tempo, né? A gente via, por exemplo, o modelo mais antigo que tu trouxe até agora foi o da frente, né? Isso. Dá pra ver que, tipo, ele tem um formato bem mais quadradão. Era quando o pessoal ainda estava estudando qual era a melhor forma de segurar um controle de forma que fosse confortável, né? Isso, exatamente. Como eu estava comentando aqui antes do podcast, no início a preocupação era conseguir fazer as pessoas jogarem. E esse foi um formato que ficou bem consolidado, para fazer as pessoas conseguirem jogar. Então, depois disso, qual é o próximo passo? É se preocupar com a ergonomia. Depois que a pessoa consiga jogar, agora é que ela consiga jogar bem, com conforto. E aí, esse formato quadrado aqui, com o tempo, né, os estudos, foi se vendo que não era muito bacana. E aí, foi evoluindo, a gente depois chegou nesse formato aqui, que é o Mega Drive, que você vê que ele veste na sua mão. Ele é feito uma roupa que cai bem na sua mão. Ele é orgânico. Porque eu vou falar uma coisa que as pessoas às vezes não refletem. Nós somos orgânicos, nós não somos máquina. Então, nós precisamos de toda uma aerodinâmica, vamos chamar assim, para a gente segurar alguma coisa. Então, veste direitinho. Aí, com o tempo foi evoluindo, houve a necessidade de mais botões. Você tem uma pegada aqui agora com mais botões. O próprio Super Nintendo, ele é um dos que as pessoas mais elogiam a sua ergonomia. Ó, ele veste muito bem na sua mão. Então, e o botãozinho em cima também, que era isso, né, o correio. Foi uma novidade também. E ainda na evolução dos controles, quando agora a preocupação não era mais a ergonomia, a preocupação era oferecer uma experiência diferenciada. E aí vem o Nintendo 64 e apresenta pra gente aqui o direcional analógico, uma vez que também os jogos estavam entrando também no universo 3D, então o direcional antigo já não era tão eficiente para demonstrar a profundidade, para colocar o jogador lá dentro do jogo através da profundidade. E com os próprios jogos, né? Aí traz um Tony Hawk da vida, que eu lembro que era febre pra caramba, o próprio Mario Kart, que foi acho que o primeiro do Nintendo 64 sendo um boom. E aí, continuando, aí evolui mais ainda os controles com a alavancazinha aqui, com o analógico. Esse foi o primeiro modelo com analógico? Esse daqui. Foi o daqui. Isso. Aí foi desenvolvendo cada vez mais e agora, de repente, ficaram com 2 analógicos, um só já não era o bastante. É igual aquele filme do 007, o mundo não é o bastante, né? Aí um analógico não é mais o bastante. Interessante que é sempre o Nintendo, né? Começou a introdução do analógico e Nintendo. Depois 2 analógicos, Nintendo de novo. Isso. É engraçado até essa questão que você falou da Nintendo. Quando a Nintendo estava desenvolvendo isso daqui... É muito parecido até, assim. Isso. É bem parecido. Só que está aperfeiçoado, né? Vai aperfeiçoando. Aí quando a Nintendo estava desenvolvendo isso daqui, paralelamente nos bastidores, a Sega estava desenvolvendo um analógico também para o Sega Saturn, mas o do 64 saiu primeiro. Aí logo em seguida, pouquinho tempo depois, a Sega lançou um jogo específico
que vinha com um controle específico com um direcional também. Mas começou nesse sentido aqui. E aí a Sony tinha o PS1, que tinha um modelo de controle que eu pensei que tinha trazido e não trouxe. Que era parecido com esse, mas ele não tinha os analógicos. Era só essa parte assim. E aí a Sony viu que estava caminhando para essa parte desses analógicos assim, e aí disse, pois agora eu vou lançar o meu. Aí lançou essa versão daqui. E isso me lembra um pouco aquele episódio do Chaves, que o Chaves chega com um brinquedinho pequeno, aí depois vem o Kiko e vem com o maior, né? Então você tinha um analógico, aí a Sony disse, pois agora tome dois. E agora eu sou melhor, e agora? E uma curiosidade também, quando a Sony lançou o duplo analógico, as empresas não sabiam o que fazer com o outro analógico. Sabiam que esse era para andar e não sabiam o que fazer com esse. Hoje em dia está convencionado que aqui é a câmera, né? Que aqui você move a câmera, a visualização. Mas na época não tinham se despertado ainda para mover a câmera por aqui. E muitos jogos dessa época, apesar de haver Esse aqui dois era só pra analógicos- tremer, pô. Eu lembro que tremia, tinha uns joguinhos que tremia, só tremia o lado direito e fazia, rapaz, acho que eu tô dormente com a mão de esquerda. Eu vou dizer pra tu, um jogo que eu senti que usou uma mecânica diferente pro segundo analógico. Isso foi um jogo de PS2. Era um de Jet Li. Tipo, ele era um jogo 3D também, Sim. só que você movimentava o personagem com o analógico esquerdo Sim. e o direito você usava pra bater. Sim. Você, tipo, não usava os outros botões pra, tipo, sair apertando quadrado, Era quadrado pra tá analógico, batendo. sim. Você botava o analógico na direção que o personagem ia bater Sim, e ele sim. batia. Eu senti que foi a coisa mais diferente que conseguiram Diferenciada, dar. né? Exatamente. Aí, como eu disse, muitos jogos dessa época nem utilizavam esse segundo recurso aqui. E quando usava, às vezes era uma repetição do que tinha nos botões. Se Só você botasse bater o pra trem, cima, era esse, pra baixo, era esse. Tinha Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que ele usava pra se transformar. Ah, pronto. Pra evoluir. Aí já Porque tá você dando- apertava os dois ao mesmo tempo? Era, você apertava o dono. Depende. Porque tem jogo que realmente tem essa mecânica de você apertar os dois botões ao mesmo tempo pra fazer alguma coisa. Agora, você só usar o analógico direito pra estar movimentando e dando alguma outra aplicabilidade que não seja câmera, foi a primeira vez que eu vi. Eu acho que até hoje eu não lembro de outra vez. Também que eu não usava. lembro, não. Muito bom. Aí a Sony até encomendou especificamente para dar uma ideia para as pessoas como usar esse segundo analógico, um jogo chamado Ape Escape. Não sei se vocês vão lembrar. Que era um rapazinho que andava com uma rede de captura e capturava uns macaquinhos que tinham se soltado do zoológico. Uma coisa assim. E aí você usava, aqui você andava e no analógico direito você para frente, aí ele jogava a rede para frente. Para a direita, ele jogava a rede para a esquerda, para capturar os macaquinhos. Aí meio que foi para ver se dava uma criatividade para as outras desenvolvedoras. Usem o analógico, usem, porque muitas empresas não estavam usando um recurso que tinha sido criado ali. Na verdade, eu acho que isso aconteceu com muitos jogos de tipo. Eu vou citar um ponto que rolou com a Nintendo, especialmente que eu conheço, né? Teve o 3DS quando foi lançado. Teve aquele recurso de 3D que era diferente de tudo. Normalmente a gente usava o óculos para enxergar o 3D e o 3DS não. Você ligava o efeito desde que você posicionasse, tipo, pertinho do seu rosto, a uma determinada distância, você via tudo certinho. O porém foi que a Nintendo fazia alguns jogos pensando no gameplay usando esse 3D. Sim. Você jogava, por exemplo, eu acho que era Mario 3D Land o nome. Se você ligasse o efeito 3D, os puzzles eram uma coisa completamente diferente. Tipo, você jogava no 2D e você não via alguns puzzles. Ligava o 3D e você via. Só que, quando outras empresas tentavam fazer jogo pro 3DS, basicamente nenhuma usava recurso. O 3D era totalmente esquecido, não estava nem pensado na mecânica e nem em sentido nenhum. Tanto que foi uma razão também para ter morrido. A própria Nintendo criou o recurso e nem elas souberam usar direito, porque eu só lembro de um jogo que isso impactou a mecânica. Mas e hoje, cara, como é que tu enxerga, mesmo vendo, né, tendo esse teu acervo, que é incrível, primeiro parabenizo logo aqui de cara. Isso acho que é só um terço. Um terço, talvez um quarto ou um quinto. Exato. Mas assim, como é que você vê o futuro dos videogames agora? Essa pergunta é boa, né? Não tava no script. Assim mesmo. Ô louco, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Rapaz, eu acredito assim que eu acho que alguém tem que inventar alguma coisa diferente, porque diferente mesmo. Como eu acredito, como eu entendo que foi o Nintendo Switch, o primeiro há alguns anos atrás. Eu acho que aquilo foi uma coisa diferente. E foi o que me fez comprar ele com muito gosto e eu até hoje não me arrependo. Gosto muito do Nintendo Switch. Então eu acho assim que tem que vir alguma coisa diferente, porque se continuar do jeito que tá, eu acho que tá perdendo um pouco, assim, eu acho que é a graça. A essência, né? A essência. Isso, porque veja, o Nintendo Switch, ele
ele trouxe umas possibilidades que antes eram meio que impensáveis, a questão dele ser híbrido, né, de você pode jogar na televisão, como também pode levar, ele é portátil também, e ele também tem os controles por movimento, que já é um aperfeiçoamento do Wii, e funciona muito bem. E permitiu algumas jogabilidades muito diferenciadas. Aí eu acho que agora a gente está precisando dar uma chacoalhada de novo. Nossa. Assim como o Wii também chacoalhou na época. Acho que a gente está precisando de uma nova chacoalhada. E eu não sei se vai... Então os óculos VR para você também... Então, os óculos poderia até ser. Mas pela velocidade que ele tem progredido, eu acho que não está dando esse... E falta também essa essência, né? Tá jogando com outras pessoas. O óculos VR é meio que uma solidão muito grande, né? Você ali no seu mundo, não vendo nada que tá ao redor, né? Eu nem acho que é isso que tá impedindo o VR de continuar desenvolvendo. É o preço também. Eu acho que é mais o preço. Preço e o fato de que as experiências, novamente, não estão sendo feitas, projetadas para o VR. Normalmente, o que está sendo feito agora ou é um jogo mais arcadezão, e tipo, não tem uma profundidade nem de narrativa, nem de mecânica. Mas eu acho que também essa questão da solidão conta muito, bicho. Porque, como a gente tá falando, ou a gente tinha todo mundo junto, ou agora você podia estar na frente da televisão, você estava jogando, mas, sei lá, com o microfone ou com outras pessoas. O VR te isola de tudo, pô. Mas ainda assim, a premissa do VR é que você se sinta imerso naquela experiência. E o problema é que toda experiência hoje em dia está sendo muito rasa para o VR, pelo menos. Eu só lembro de um jogo até hoje que tem profundidade pro VR, que o pessoal fala que é o Half-Life Alyx. De fato, é mecânica e história boa. E não existe mais nada parecido com isso para essa plataforma. Entendi. Pegar as considerações finais, Lucas. Como é que o pessoal te acha no Instagram? Fala aí um pouquinho. Vocês podem me encontrar no Instagram, @amigosdovideogame. Que vai estar aparecendo na tela também. Nesse Instagram tem várias fotos, tem vários vídeos de ações que nós fazemos nos eventos. Se você se interessar também para realizar alguma dessas ações também no seu aniversário, no seu evento, um evento corporativo, ou um evento de anime, geek e tal, com tema nerd. Então, vocês podem entrar em contato e vamos trazer toda essa energia, porque aqui tem uma coisa muito boa, pessoal. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, o que é novo também é bom, mas aqui tudo nasceu aqui. E eu sou a prova de que isso funciona hoje ainda. Porque é o que eu estou fazendo. Eu estou conseguindo trazer, misturar as gerações, reviver experiências. Um evento que tinha, eu acho que foi o Super Nintendo, que a moça, mais ou menos da minha idade, ela meio que se emocionou, porque ela lembrou, ela disse, meu velho, eu ganhei isso do meu pai, eu ganhei esse videogame da minha família e tal, me lembrou meu pai viajou e me deu de presente, sei lá. Que legal. Tudo você está resgatando não só os jogos, mas a história de cada pessoa. Cada pessoa tem uma história. E se não é a criancinha que não tem história nenhuma com o Nintendo 64, mas o pai, a criança não anda sozinha, a criança anda com o pai. E o pai diz, meu filho, olha, o seu pai jogou com isso daqui, seu pai jogava aqui. E a criança, o que é isso aqui no controle, pai? Isso é um fio, meu filho. Aí, antigamente tinha fio nos controles. E para que serve o fio? É para poder o controle conectar. Ah, tá. Porque hoje em dia é tudo sem fio, né? Então é toda uma experiência diferente de compartilhamento, é uma troca muito bacana. E eu, como um apaixonado, vendo e testemunhando todas essas reações, até eu me emociono em alguns casos também. Ou quando eu escuto a história de uma pessoa também. Legal. É uma troca muito boa. Então é isso, eu sou o Amigos do Videogame. E se você também quiser ser amigo do videogame, adiciona lá. Boa, no nosso Instagram. É isso aí. Uma nostalgia, uma aula, né, Hércules? Realmente é um tema que eu gosto bastante. Foi uma honra ter você aqui. Ah, muito obrigado. Sensacional. Gente, ó, a minha mensagem para encerrar o vídeo é que, do mesmo jeito que a gente tem aqui Lucas, várias pessoas vão se identificar também, porque videogame, muita gente entra nessa polêmica de, não, causa violência na pessoa. Não, pelo contrário. A gente tá vendo aqui tanto nostalgia, histórias bonitas e legais, né? Então, videogame, né, cria laços, trazem histórias, e é isso, é uma honra ter Lucas aqui.
Quem sabe não voltamos com o outro restante dos videogames dele, né? Pô, a gente pode trazer para falar uma segunda edição, tem então. Curiosidades muito loucas. Olha aí, tá vendo? Então a segunda edição vai ser só sobre curiosidades loucas. Então, se você gostou do vídeo, ó, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like. Quantos likes merece para cada videogame que tá aqui para Lucas? Agradecer demais a vocês que ficaram até aqui. Coloca no comentário qual videogame você jogou, qual você não jogou e qual você gostaria de ter jogado. Agradecer mais uma vez a Livraria Jaqueira. Agradecer também ao pessoal da loja Dreams Stories e nossos amigos da Kindar 3D. Então, ó, amigos do videogame, segue lá. Um abraço, beijos. Fomos!